pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Thaís Reis Oliveira, eu sou repórter da Carta Capital e além das minhas funções habituais, desde que começou essa quarentena, eu tenho mantido também esse programa aqui no canal da revista. Se essa é a primeira vez que você me vê ou se essa é a primeira vez que você assiste um vídeo da Carta Capital no YouTube, eu peço que por gentileza se inscreva, ative o sininho aqui embaixo para receber o nosso conteúdo em primeira mão daqui em diante. Na semana anterior, eu fiquei encarregada de escrever a reportagem de capa da edição de Carta Capital, que está agora nas bancas. E dentre as entrevistas que eu tive o privilégio de fazer, eu conversei com a Jurema Werneck. A Jurema é diretora da Anistia Internacional aqui no Brasil e é também uma das feministas negras mais respeitadas do país, tem um trabalho prolífico de décadas. E no finalzinho da nossa conversa, a Jurema fez uma declaração que me deixou pensando e eu queria compartilhar essa declaração com vocês. É que é preciso que mais gente se mova. Essa não é a primeira crise e se a gente não avançar, essa não vai ser a última. E como a gente está vendo, a gente está entrando num ciclo de crise. Se você pensar em 2013 e olhar agora, estamos muito piores, não é? Eu não faço uma aposta, mas eu faço um grande convite. Todo mundo tem que aproveitar essa insatisfação e transformá-la em luta, não é? Em ação de transformação, porque só vai piorar, não vai melhorar. Não é? Isso não é uma... Não estou falando que existe uma ameaça lá fora da população dele. Existe uma ameaça lá fora de um sistema apodrecido, né? De Sim. Formas de organizações sociais apodrecidas. Então, ou a gente muda, né? Ou não vai ficar bom para ninguém, eu acho. É importante esclarecer que a gente não tem um manual de como as pessoas que não sofrem diretamente com o racismo podem se aliar à luta antirracismo. Por um lado, a gente tem pessoas que acreditam que os detentores do poder, no caso os brancos, devem ceder o seu espaço para que os negros possam eles mesmos falar a respeito do racismo. E de outro lado, você tem pessoas que acreditam que os brancos devem usar eles mesmos essa visibilidade para falar da questão racial com outros brancos. Num país onde os pretos e pardos são mais de 50% da população e mesmo assim, sendo maioria, sofrem com os horrores do racismo de forma tão ou mais grave que os negros americanos, que compõem pouco mais de 10% da população americana, não dá para acreditar que o racismo brasileiro é obra do acaso ou, como querem alguns outros aí, um mero fruto da meritocracia. As pessoas de pele mais clara no Brasil não são só agentes do racismo, mas elas também se beneficiam desse sistema. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para falar com as pessoas que, embora não sejam vítimas de racismo, queiram participar dos processos para acabar com o racismo de fato. E não para se sentirem melhor consigo mesmas e nem para receber talvez uns tapinhas nas costas virtuais, mas sim para promover mudanças estruturais na nossa sociedade. Em primeiro lugar, se você que está me assistindo é branco, precisa entender quais as implicações raciais, sociais, econômicas de ser branco no Brasil. Apesar dos pretos e dos pardos serem a maioria da população, quem vem de fora e liga a TV ou passeia por um bairro nobre no Brasil vai ficar com a impressão de estar, se não na Suécia, pelo menos na Espanha ou em algum país ibérico. Você não vê a demografia brasileira representada nos meios de comunicação e na cultura como deveria. Ser visto no Brasil como branco te traz vantagens que a falta dessa legitimidade não traz. E é claro que eu não estou falando aqui que as pessoas brancas pobres, que com certeza de fato existem, sofram menos ou tenham uma vida fácil, mas ao contrário da população preta, parda e pobre, que são a maioria dos pobres no país, não tem a barreira da cor como mais um empecilho para alcançar a igualdade e o progresso. Independentemente da sua condição social, não ser negro, não ser visto como negro ou como pardo, é óbvio que isso está aberto a discussões, te traz vantagens, ponto, e não importa se você é de direita ou de esquerda. Então, o fundamental é entender isso. E se reconhecendo como branco, se for o caso, é importante depois disso reconhecer que o racismo existe, que é uma coisa estrutural, palpável, concreta e que não vai acabar se a gente deixar de falar dele. E que, embora se manifeste muitas vezes no plano individual e nas relações cotidianas, é um problema sistêmico. Hoje no Brasil, a taxa de homicídios, embora seja ainda altíssima, tem apresentado nos últimos anos uma tendência de queda. Mas a população negra é a principal vítima dos dois únicos tipos de homicídios que vem crescendo apesar dessa tendência global, que são 1, a intervenção policial e 2, o feminicídio.
Segundo os dados mais recentes do Anuário de Segurança Pública, os negros são mais de 75% dos mortos por intercorrência policial no Brasil. Quando a gente fala em feminicídio, de cada 10 vítimas, 6 são negras. A chance de um jovem negro sofrer homicídio no Brasil é 2,5 vezes superior a de um jovem branco. Então, todos esses números servem para a gente entender que o racismo é um problema sistêmico, como eu já falei, e sendo um problema sistêmico, beneficia as pessoas que não são vítimas deles. Não tem condições da gente ter uma sociedade verdadeiramente democrática sem oferecer para todas as pessoas, independentemente da cor da pele, os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. E também não dá para ficar em silêncio em relação ao racismo, é importante se engajar, denunciar, participar dos protestos, se inteirar de fato com a luta que tem acontecido já há anos no Brasil e que talvez só tenha ganhado a devida atenção da mídia e da sociedade de uma forma mais ampla agora. Então é importante para que a gente supere o racismo, que a gente se engaje e use a nossa voz em favor da luta antirracista. E outra questão fundamental é se conectar com as pessoas negras que estão à sua volta. Faça um exercício, conte quantos amigos negros próximos você tem, quantas pessoas negras no seu trabalho estão em cargos gerenciais, não apenas naquelas posições mais subalternas, quantos autores negros, escritores negros, cineastas negros, músicos negros você acompanha e admira, enfim. É preciso um esforço para ouvir, para se conectar com o outro, e isso passa por abrir os olhos para a história, para a produção negra, para as ideias negras que estão fervilhando aí no Brasil e que muitas vezes, por esse racismo sistêmico, não aparecem para a outra metade da população. E além desse esforço no seu círculo pessoal, eu acho importante também ler, consumir o trabalho de ativistas negros, de intelectuais negros, de comunicadores negros. Aqui no YouTube mesmo você tem vários canais que fazem um trabalho primoroso, fundamental. Então é importante saber do outro, né? E eu queria recomendar um livro sobre esse tema, é o melhor livro recente, na minha opinião, que é um livro chamado Um Defeito de Cor, cuja autora é Ana Maria Gonçalves. Apesar desse nome, esse não é um livro sociológico, ele é um romance, é um calhamaço de 1000 páginas, mas que é muito rico em detalhes e que explica de maneira primorosa a história do Brasil. Então, se for para ler um único livro sobre a questão racial no Brasil, eu recomendaria esse livro da Ana Maria, se chama Um Defeito de Cor. E você tem aí vários outros intelectuais produzindo coisas fundamentais que dá para encontrar até mesmo na internet. Angela Davis, Patrícia Hill Collins, os brasileiros Silvio de Almeida, Djamila Ribeiro, literatura com Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Franz Fanon. Então tem muita produção de autores intelectuais negros do mundo todo que está disponível aí ao alcance de 2 ou 3 cliques. E uma outra autora que eu queria destacar é a Toni Morrison. A Toni é uma escritora norte-americana cujo maior legado para a literatura dos Estados Unidos é ter oferecido personagens negros que não são bidimensionais, são personagens vibrantes, eles têm contradições, eles são vistos como pessoas de fato que têm várias facetas. E a Toni, já há muitas décadas, tem defendido que os brancos tomem uma posição mais atuante, né, na luta contra o racismo e que se responsabilizem pelo racismo. Segundo ela, é dos brancos a grande responsabilidade de erradicar o racismo. E agora, com essa onda global de protestos que foi provocada pelo assassinato do George Floyd por um policial americano, talvez a gente tenha em décadas a principal oportunidade para ter, de fato, um movimento antirracista com a participação ampla da população branca. Nos Estados Unidos, esse virou um tema de primeira hora do debate público desde a morte de George Floyd. Uma pesquisa recente que saiu, que foi feita pela Universidade de Monmouth, mostrou que 71% dos americanos brancos agora consideram a questão racial um debate fundamental para os Estados Unidos. Isso, comparado com uma outra versão dessa pesquisa, feita em 2015, representa uma alta de 21 pontos. Então, é uma mudança bastante significativa. E esses mesmos pesquisadores também concluíram que mais da metade dos americanos concorda agora que a polícia age com mais brutalidade quando a vítima é negra. E é importante lembrar que essa guinada na opinião pública americana acontece em meio aos preparativos para mais uma eleição presidencial. As pesquisas divulgadas até aqui indicam que o Donald Trump não vai ter vida fácil frente ao Joe Biden, que é o candidato do Partido Democrata.
O Biden, mais recentemente, entre outras propostas, apresentou um projeto para a reforma da polícia americana que, em certa medida, atende às reivindicações do Black Lives Matter. E num país igual ao Brasil, que tem mais de um George Floyd morrendo por dia, também pode ser assim. Mas a gente precisa construir esse debate juntos, tem que aproveitar essa janela juntos. Então, o meu recado é esse. Se você chegou até aqui, eu agradeço e peço que você compartilhe esse vídeo, que deixe um comentário aqui embaixo e espero vocês na semana que vem para mais uma edição do Câmera na Mão. Abraço!